Boa tarde, senhor Paulo Roberto. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saber se o senhor está colaborando com algum órgão americano em relação aos fatos discutidos nessa ação. Foi assinado um documento de colaboração com aval da Procuradoria-Geral da República, mas eu não posso entrar em detalhe porque é um documento sigiloso. O senhor tem esse documento aqui para exibir a questão do sigilo? Não tenho. Não tenho. Só, a relevância para os autos, doutor... Eu ouvi Vossa Excelência atentamente, mais de uma hora falando. A defesa tem uma linha de argumentação em cima disso, então vou permitir, sem embargo, dele afirmar que é sigiloso e não poder responder sobre o conteúdo. Excelência, eu volto a trazer mais uma vez uma questão, que é a seguinte: se o Dr. Paulo Roberto está sendo ouvido como testemunha, ele está afirmando que não pode dizer, mas isso não tem previsão legal. Não tem essa previsão na lei. Quer dizer, eu não poder... um acordo com lá dos Estados Unidos, imagino que talvez seja coberto pela lei americana. O problema é que nós estamos imaginando, porque aqui nós não temos nenhum dado concreto que mostre essa situação. Então, eu vou permitir a negativa dele responder sem prejuízo do doutor perguntar, certo? Eu, na verdade, gostaria de consignar que isso não tem amparo legal e prejudica o trabalho da defesa, na medida em que, se a testemunha não responde, ela, inclusive, pode incorrer em sanções legais. Vossa Excelência sabe disso. Certo, mas pode perguntar sobre questões de fato a respeito mas esse é um fato. Sobre o acordo, como existe, como ele afirma, essa confidencialidade, então eu não acho que está dentro do direito da testemunha de não responder nesse caso. A não ser que o defensor permita que ele responda. Na verdade, o acordo é feito de princípios muito genéricos. Não há nem o que específico. Veja, questões de fato. Deixa eu só colocar mais um. Eu estou colocando respeitosamente a posição, porque veja, se existe esse acordo, quer dizer, e diz respeito, como disse o Dr. Paulo Roberto, diz respeito aos fatos tratados nessa ação. Então, há um acordo, inclusive com a participação, que o Dr. Paulo Roberto citou aqui, da Procuradoria-Geral da República. Então, me parecem que esses fatos são relevantes e podem corroborar, inclusive, o interesse dele em relação a esses fatos. Mas ele tem um acordo também aqui no Brasil, né, doutor, que já é suficiente para caracterizar esse interesse, então fica registrada a posição de defesa, fica indeferido e pode prosseguir as perguntas. Eu gostaria de... Não, o juiz já ouviu, já indeferiu e agora nós seguimos. Doutor Paulo, o senhor pode dizer quantas vezes o senhor viajou aos Estados Unidos para fazer esse acordo? Nenhuma. O acordo foi feito no Brasil. O acordo foi feito no Brasil. E como é que foi esse processo? Ocorreu em língua portuguesa, em língua inglesa ou em ambas? Ambas. Ambas. Além do advogado do senhor, e dos órgãos americanos, evidentemente, participou mais algum agente público brasileiro desse acordo? Das reuniões, sim. O senhor pode declinar quem são essas pessoas? O nome eu não tenho aqui no momento, não me recordo. O senhor sabe declinar o cargo que elas exercem? Eram pessoas ligadas à Procuradoria. E são pessoas ligadas à Procuradoria de Brasília ou de Curitiba? Eu acredito que é Brasília. Quantas pessoas eram? Eu não sei lhe dizer nesse momento. O senhor sabe dizer quantas reuniões foram? Umas duas, parece, não me recordo. Acho que foram 2 reuniões, 1 ou 2. E essa colaboração já se encerrou ou continua em curso? Não, se assinou, como foi dito aqui, se assinou um documento e vai, no momento apropriado, se aprofundar. É um documento muito genérico e vai se aprofundar no momento adequado. O senhor sabe se a Petrobras está sendo acionada nos Estados Unidos em virtude dos fatos tratados na Operação Lava Jato? Só o que eu vejo pela imprensa, eu não tenho essa informação.
O senhor entrou em 77 na Petrobras, é isso? 2 de fevereiro de 1977. E de 77 até ocupar o cargo de diretor, o senhor ocupou quais cargos na empresa? Vários cargos dentro lá principalmente da Bacia de Campos. Cheguei a ser superintendente-geral da Bacia de Campos. Depois fui gerente executivo da Bacia de Santos, gerente geral de logística, uma série de cargos importantes aí dentro da companhia nesse período. Muitos cargos importantes. Certo. E nesses cargos importantes que o senhor ocupou, o senhor mexia também com a contratação de empreiteiras? Sim. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio, já retomamos.